Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Está em Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós rezamos e nós pedimos muitas coisas para Deus. Nós pedimos para Deus graças, pedimos cura, pedimos milagres, pedimos para Deus algo que nós precisamos muito na nossa vida. Mas às vezes nós não recebemos porque Deus, Ele vê o nosso coração. E o Senhor, para nos abençoar, Ele quer encontrar o quê? Ele quer encontrar fé no nosso coração. E muitas vezes Ele olha para nós e Ele só vê palavras na nossa boca. Ele só vê palavras, a gente dizer que crê, a gente dizer que acredita, a gente até proclama porque a gente sabe que Jesus, Ele faz milagres, que Ele realiza curas, que Ele faz, a gente sabe, mas a gente não pode só saber na teoria, porque não é isso que Deus quer de nós. Ele quer encontrar fé no nosso coração, no meu e no seu coração. E muitas vezes nós não temos essa fé que Jesus quer. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Não tem como. Deus se agrada com a fé. Amém? Hoje nós estamos falando sobre fé e conversão. Eu convido você que trouxe a sua palavra, você que trouxe a Bíblia, a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Vou abrir aqui a minha também. Já está. Lucas capítulo 19. Se você não trouxe a sua palavra, não tem problema, que você possa abrir o seu coração, que a semente da palavra de Deus, não a minha palavra, mas a de Deus, possa cair no seu coração agora e dar frutos. Então que você, mais do que abrir a palavra, possa abrir o seu coração e acolher aquilo que o Senhor tem. Todo mundo encontrou? Amém? Olha só o que vai dizer aí. Lucas, capítulo 19, versículo 1 seguintes. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Convido você a aplaudir esta palavra que nós ouvimos. Como nós vimos, irmãos, Jesus, ele estava aqui passando, ele entrou em Jericó, e ele estava passando por ali naquela cidade, e a multidão estava seguindo Jesus para ver quem ele era, o que ele fazia, porque Jesus, a sua fama de profeta que curava, que libertava as pessoas, havia se espalhado. Então,
todos ouviam falar de Jesus. E por ouvir falar de Jesus, eles correram atrás de Jesus, porque todos queriam receber milagres. Todos queriam receber um prodígio, uma cura de Jesus, daquele profeta, que para eles Jesus era um profeta ali, né? Não era um Messias em si ainda, né? Os discípulos que foram propagando que Jesus era o Messias, mas para eles Jesus era um profeta. E eles queriam receber milagres e curas daquele profeta. E Zaqueu, que era o chefe do cobrador de impostos, Zaqueu fazia o quê? Ele brigava com os pobres, para os pobres pagarem imposto para ele. Fazia com que eles pagassem para ele. Ele era o chefe dos cobradores, né? Fazia as pessoas, os cobradores, irem na casa das pessoas para cobrar o imposto, e cobrava caro muitas vezes, e a pessoa tinha que vender o que ela possuía, porque ela muitas vezes não tinha como pagar. E ele queria o dinheiro, ou ele tomava um bem da pessoa. Tomava algum bem da pessoa, né? Porque não pagava o imposto. Era assim que ele fazia. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, naquele lugar, o que ele fez? Ele era baixinho. Ele não conseguia ver Jesus porque a multidão era muita, né? Imagina a cena. Jesus passando, aquele monte de gente ali apertando ele ali, comprimindo, e Zaqueu lá pequenininho, querendo ver Jesus. Eu imagino a cena de Zaqueu pulando assim, tentando ver Jesus. E não conseguindo, porque por causa do seu tamanho, o que ele fez? A palavra vem nos dizer que Zaqueu subiu num sicômoro. O que é sicômoro? É uma árvore muito grande. Uma árvore bem grande. E ele subiu nesse sicômoro, nessa árvore, para que ele pudesse ver Jesus. E ele conseguiu ver Jesus lá embaixo. E Jesus olhou para cima e viu Zaqueu lá em cima. Jesus enxergou ele lá em cima. Ele subiu para ver Jesus. Essa aqui já é uma das mensagens para nós. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus passando por ali. Ele queria estar com aquele homem que tinha fama de que curava, de que realizava milagres. E ele arrumou um jeito de ver Jesus. Ele arrumou um jeito de que Jesus olhasse para ele ali. E ele subiu numa árvore. Ele chamou a atenção de Jesus. Porque ele estava lá em cima. E Jesus, quando olhou para cima, viu Zaqueu lá em cima, olhando para ele. E Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, vem, desce. Eu imagino o espanto com que ele deve ter ficado. Jesus falou: desce, Zaqueu, desce depressa. É preciso que eu fique hoje na sua casa. E todo mundo olhou e falou: meu Deus, mas ele é um profeta. Ele vai ficar na casa desse homem que é mau, que cobra impostos, tira dinheiro dos pobres. É um pecador, é um homem ruim. E a multidão começava a falar isso, né? Começava a questionar aquela atitude de Jesus. Então ele desceu todo apressado e correu alegremente até Jesus. Zaqueu desceu correndo daquela árvore e foi atrás de Jesus. Porque Jesus disse: hoje eu vou na sua casa, vou me hospedar na sua casa. Então Zaqueu, entretanto, diante do Senhor, ele disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu restituirei muito mais. Olha só a frase de Zaqueu para Jesus. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje a salvação entrou na sua casa. Nós estamos falando, irmãos, sobre fé e sobre conversão. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Vai dizer lá em Coríntios. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que se faz novo.
Neste momento em que Zaqueu se deparou com aquele olhar amoroso de Jesus, ele não resistiu. Ele se abriu ao novo, ele se abriu à mudança que Deus tinha para ele, a um tempo novo. Ele aceitou ser uma nova criatura, reconheceu o seu erro no momento em que se encontrou com o Mestre, no momento em que ele se encontrou com Jesus. Ele reconheceu-se pecador, reconheceu o seu erro, que tirava dinheiro das pessoas e falou: eu vou dar o que eu tirei dos pobres, eu vou dar para eles, e para aqueles que eu cometi erros, que eu defraudei, eu vou dar muito mais. E ele foi, Jesus foi na casa de Zaqueu. Irmãos, nós precisamos nos aproximar de Jesus assim. Precisamos ter fé, precisamos acreditar que o Senhor, Ele está no meio de nós e que Ele passa no meio de nós, passa perto de nós o tempo todo. Nós muitas vezes não cremos na poderosa presença de Deus no nosso meio. E tudo o que nós fazemos na nossa vida, Jesus está presente. Em todo o tempo da nossa vida, Jesus está presente, principalmente quando nós erramos. Principalmente quando nós pecamos, principalmente quando nós falhamos, quando nós falamos coisas que desagradam a Deus, e nós fazemos isso, sim ou não? Nós fazemos isso, nós somos humanos, nós falhamos, nós pecamos, mas irmãos, hoje esta palavra vem dizer para nós que o Senhor, Ele não desiste de nós e que nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar na Sua presença, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar no que Ele diz. Precisamos confiar que Ele tem para nós um tempo novo, um tempo de graça, e que Ele nos quer uma nova criatura. Jesus nos quer uma nova criatura. Ele tem uma história nova para a nossa vida, de fé, de conversão. Ele quer que caminhemos com Ele, irmãos. É crendo de coração, vai dizer Romanos capítulo 10. É crendo de coração que se obtém a justiça. E é professando com palavras que se chega à salvação. O que você tem professado para a sua vida? No que você tem acreditado? É hora da gente entrar dentro de nós e refletir sobre isso. No que eu tenho acreditado? Em quem eu tenho professado a minha fé? Em que Deus? Em que crença? No que eu tenho professado com a minha boca que eu acredito? Eu tenho acreditado em Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia? Será que eu tenho professado a minha fé nesse Deus que andou por este mundo, que morreu, que ressuscitou? Será que eu tenho professado a minha fé nesse Deus de verdade, verdadeiramente? Amém, irmão, glória a Deus. Nós precisamos crer com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, com todo o nosso interior. Crer com a nossa força que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está no meio de nós e que Ele tem uma vida nova para nós. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos de pecado, aquilo que nós fazemos sempre que desagradamos a Deus, irmãos, é hora de deixarmos para lá, é hora de jogar fora, é hora de pedir a força do Espírito Santo para caminhar na verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus realmente quer para nós, aquilo que o Senhor verdadeiramente quer para a nossa vida. Nós vemos aqui o exemplo de Zaqueu. Quando ele se deparou com o olhar de Jesus, ele não foi mais o mesmo. Ele não foi mais o mesmo. Ele renunciou o seu pecado, ele renunciou o seu erro, a sua maldade. Ele mudou, ele passou a ser uma nova criatura. E é isso que o Senhor vem falar para nós hoje. Ele quer que nós nos tornemos criaturas novas, que nós tenhamos fé, que nós professamos a fé nele, o único Senhor e Deus, porque Ele é, e não há outro, irmãos, não há outro. Você pode procurar, se você for procurar essas pessoas aí, esses deuses que são professados por aí, você vai achar o túmulo deles lá.
Você vai achar que lá, você vai ver que lá estavam os ossos dele. Mas se você procurar Jesus Cristo Nazareno, você não vai encontrar, porque ele é Deus e ele está vivo e ressuscitado. Jesus está vivo, ele é o único Senhor da nossa vida. Ele é o único Senhor. E nós precisamos acreditar nisso e professar isso com todo o nosso ser, irmãos, com toda a nossa boca, e pedir para Ele a força para renunciar aquilo que desagrada a Ele. Irmãos, os tempos são difíceis, os dias são maus. Nós temos visto a Igreja de Cristo ser perseguida pelos políticos. Nós temos visto o Papa está sendo perseguido, a Igreja está sendo perseguida. É hora de levantar e de mostrar em que Deus nós acreditamos de verdade. E pedir para Ele, Senhor, eu ainda sou fraco, porque nós somos, irmãos. Nós somos fracos, eu e você somos fracos, nós somos falhos, nós erramos muito, nós somos imperfeitos, nós não somos santos, nós estamos a caminho da santidade, nós estamos buscando, mas nós não somos santos. E nós precisamos, irmãos, pedir para Deus essa força de ter esse encontro como Zaqueu, de ter coragem de ir atrás de Jesus quando ouvir falar dele, irmãos. Nós ouvimos falar de Jesus, nós ouvimos tantos eventos aí da igreja, tantas coisas, tantos momentos de oração, mas nós preferimos ir para outro lado, nós preferimos ir procurar coisas que nós queremos. E em vez de aproveitar que o tempo vai passar, que os dias são maus e que agora nós temos a oportunidade de ir atrás do Mestre, agora nós temos a oportunidade de ir atrás de Jesus. E nós não teremos mais isso. O tempo é hoje, o tempo é agora, irmãos. O tempo de ir atrás de Cristo Redentor, o único Deus, é agora. E professar que Jesus Cristo está no meio de nós, porque Ele está, que Ele é o único Deus, e deixar-se se envolver pelo seu olhar amoroso, como Zaqueu. Zaqueu não resistiu a esse olhar de Jesus. Ele não resistiu quando ele se deparou com aquele olhar amoroso de Jesus. Irmãos, quantas vezes eu e você julgamos as pessoas? Quantas vezes eu e você falamos mal do nosso próximo, caluniamos, perseguimos? Quantas vezes nós somos hipócritas, fingidos, falsos, mentirosos? Mas Jesus, irmãos, Ele nos aceita assim mesmo como nós somos. E Ele aceitou Zaqueu como ele era. Jesus apenas amou. E por isso Zaqueu se converteu. Por isso Zaqueu mudou. Nós precisamos mudar o nosso jeito de olhar também para as pessoas. Pedir para Jesus, Senhor, o teu olhar no meu olhar, porque eu julgo, porque eu calunio, porque eu persigo o meu próximo. E eu preciso aprender a olhar como o Senhor olha, sem julgamento, mas com amor, para que eu possa trazer o meu próximo para o céu. Irmãos, nós queremos ir para o céu e nós não podemos ir sozinhos. Nós temos que levar os nossos, a nossa família, aqueles que estão em casa. Nós temos que levar as pessoas que convivem conosco do nosso trabalho, do nosso estudo, os nossos vizinhos. Nós precisamos levar as pessoas que fazem parte da nossa vida para o céu junto com a gente. Nós precisamos. O Senhor, Ele está batendo na nossa porta. Ele bateu na porta de Zaqueu, e Zaqueu abriu a porta. Senhor, eu quero a tua visita hoje. Eu recebo, Senhor, bora, vamos para a minha casa. E eu nem quero mais ser mal, eu não quero mais cobrar nada. Eu quero ajudar os pobres, eu quero ser bom daqui para frente. Eu quero copiar o Senhor, eu quero imitar o Senhor. E é isso, irmãos, que Jesus quer de nós. Jesus quer isso de nós. Será que nós temos nos esforçado para mostrar para Deus o quanto nós cremos nele, o quanto nós temos fé? Será que nós mostramos para Deus? Nós passamos por muitas dificuldades na nossa vida. Todos nós aqui, se eu perguntar, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem uma situação para resolver, todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma situação difícil. Todos nós temos.
Mas será que neste momento difícil, nessas situações, nós temos mostrado para Deus que nós temos fé nele? Será que nós temos mostrado, Jesus, eu realmente confio em vós? Senhor, não está nada bom, está tudo ruim, está tudo difícil. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu não estou aguentando, mas eu confio no Senhor. Será que nós temos feito isso? Ou nós temos reclamado demais, irmãos? Será que nós temos reclamado demais da nossa vida? Reclamado pelas situações que a gente vive, reclamado por aquilo que a gente pediu e não recebeu ainda de Deus. Deus tem um tempo para agir na nossa vida. E enquanto Ele não age, nós precisamos esperar com fé, com confiança, buscando a conversão, buscando fazer a Tua vontade, buscando estar aos pés do Mestre. Eu sempre trago comigo. Eu estava fazendo adoração todos os dias. Esses dias eu não tenho me sentido muito bem, não estou indo todos os dias à missa, né? Eu estou em falha com Jesus. Andei meio afastada um pouco da minha vida de oração, na missa diária. Mas eu nunca esqueço essa palavra, eu guardo sempre essa palavra dentro de mim, onde Jesus estava conversando com Marta e Maria, e Maria sentou com Jesus na casa dela e ouviu Jesus falar. Ela deu atenção a Jesus ali, sentada na casa dela. E Marta ficou para lá e para cá, preocupada com a bagunça da casa, com a comida que tinha que fazer, com os afazeres da casa. E Jesus falou para ela assim: Marta, Marta, por que você está tão agitada? Só te é necessário uma coisa, estar aqui junto comigo. Eu nunca esqueço disso, porque nós nos preocupamos com tanta coisa na nossa vida e nós não tiramos um tempo para estar com Jesus. Do jeito que Ele quer que estejamos, do jeito que Ele espera. Jesus quer que a gente esteja aos pés dEle. Uma coisa te é necessária: estar comigo, estar aqui comigo. E Jesus está lá no sacrário, irmãos, na igreja. Nós podemos ir lá, nós podemos adorá-lo, nós podemos conversar com Ele, nós podemos chorar para Ele as nossas dores, que não são poucas. Nós podemos chorar, nós podemos, ser o que somos, mostrar a transparência do que temos dentro de nós para Jesus. E Ele está lá esperando por nós, esperando que a gente vá até Ele e faça isso. E a gente não faz, a gente ignora essa presença poderosa de Jesus, que quer moldar o nosso olhar, o nosso jeito de olhar, o nosso jeito de amar o próximo. Jesus quer moldar em mim e em você. Hoje o Senhor está nos chamando à conversão, irmãos. E conversão é isso. É amar sem medidas. É não julgar. É amar. É só amor. É olhar como Jesus olha. É amar como Jesus ama. Como Jesus olha. Como Jesus pensa. É pensar como Ele pensa. Quando alguém diz que fez algo, nós, nossa, meu Deus, a gente faz assim. Não, Jesus não faz assim. Jesus não pensa como nós precisamos pensar. Como é que está, irmãos? Hoje essa palavra, o Senhor está nos chamando a atenção. Ele está nos incomodando hoje. A gente refletir, a nos refletirmos sobre como está o nosso esforço na busca da conversão. Como está o nosso esforço na busca da santidade. A gente tem se esforçado de... Será que a gente tem? Porque muitas vezes a gente pensa assim: mas eu estou sendo obediente, estou rezando para as pessoas, eu estou cantando, eu estou servindo, eu estou ajudando um doente. Ótimo, maravilha, maravilha. Mas Deus quer mais, Ele quer mais. Ele quer o nosso coração voltado para Ele naqueles momentos realmente que a gente precisa mostrar que a gente é cristão mesmo. Nós estamos deixando a desejar nisso. Nos momentos em que a gente precisa mostrar que é de Cristo de verdade, a gente não tem mostrado. A gente briga, grita, fala coisas que desagradam o coração de Deus. E Deus, Ele não quer, irmãos. Deus não quer. Ele está nos chamando a agir com fé, a ter fé, a acreditar. A fé é o fundamento da esperança.
É a certeza daquilo que não se vê. Você não está vendo Deus aqui. Você não está vendo. Mas com a sua fé você acredita que Ele está aqui. Sim ou não? E se você acredita, você tem que agir como alguém que está na presença de Deus. Como alguém que está na presença dEle em todo momento da sua vida. Eu quero dizer para você, citar uma frase aqui do nosso saudoso e querido que está no céu. Eu creio, o Papa Bento XVI. A frase do Papa Bento sobre a conversão vem dizer assim, olha: a cultura dominante de nossa época tende a reproduzir personalidades fragmentadas, fracas e inconsistentes. As pessoas vivem como se a verdade não existisse, como se o desejo de ser feliz que está no coração do homem fosse obstinado a ficar sem resposta. A força de todo ser humano está em encontrar aquele que é a verdade e reproduzir essa verdade dentro de si e nos seus relacionamentos. Olha essa frase do Papa Bento XVI. Nós precisamos viver a verdade e viver essa verdade na nossa vida e em nossos relacionamentos. Família, pais, mães, filhos, irmãos, namoro, casamento, vizinhos, amigos. Em todo o relacionamento, nós precisamos viver na verdade da palavra de Jesus Cristo, sem mentiras, sem hipocrisia, sem maquiar o que já está aqui. A palavra de Deus já está pronta, é só segui-la, é só obedecer, não tem que acrescentar nada. O Senhor já disse, o que o Senhor disse está aqui na Sagrada Escritura e está em sua palavra. Basta que nós sigamos, basta que nós aplicamos ela na nossa vida, no nosso dia a dia e em todo relacionamento. E o Papa disse aqui bem claro, irmãos, o ser humano hoje vive como se a felicidade no seu coração fosse algo obstinado a ficar sem resposta. O ser humano hoje ele não acredita mais que é possível ser feliz. Por tantos sofrimentos, e muitas vezes ele acaba culpando Deus, porque ele não vê na vida dele realizar-se aquilo que ele pediu para Deus. E ele acaba culpando a Deus. Eu pedi, o Senhor não viu, o Senhor não liga. Muitas vezes nós somos assim, irmãos, nós somos ingratos, nós somos filhos ingratos com Deus. Nós falamos que Deus demora, que Deus não vê, que a nossa necessidade está grande, que a gente já não aguenta mais, e por isso é melhor se afastar da presença de Deus. Mal sabemos, irmãos, Deus tem um tempo para cada coisa na nossa vida, e o tempo dele vai chegar para a sua vida. Eu quero dizer para você hoje, o tempo de Deus vai chegar. Nós somos cromos e Deus é Kairos. O tempo da graça de Deus é Kairos, e ele vai chegar na sua vida, vai chegar, você vai ver. Mas para isso, irmãos, haja com fé, viva com fé, procure a obediência da vontade divina, a conversão, procure obedecer aquilo que Deus manda você fazer, aquilo que Deus coloca para você, aquilo que vem da boca de Deus, que vem do coração dele para a sua vida, amém? Vai agradecendo o Senhor por esta palavra. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor falou com você, porque o Senhor falou com cada um de nós em especial. Peça ao Senhor a graça de ser como Zaqueu. Pede para Jesus: Senhor, olha para mim como o Senhor olhou para Zaqueu naquele dia. E que ele teve um encontro com o Senhor e ele mudou de vida. Ele se converteu, ele não foi mais a mesma pessoa. Senhor, eu também quero isso para a minha vida, Senhor. Quantas vezes eu sou hipócrita, eu sou falsa. Quantas vezes eu sou fraca, eu peco demais, eu julgo demais, eu erro demais. Eu falo coisas desagradáveis que não te agradam, Senhor. Eu te peço, Senhor, olha para mim, Senhor, com aquele mesmo olhar de amor que o Senhor olhou para Zaqueu. Eu quero ver os teus olhos, Jesus. Eu quero olhar para os teus olhos. Eu quero me deparar com o teu olhar, Jesus, porque eu também quero ser uma nova criatura. Eu
Eu também quero me converter, eu também quero ser levado à conversão. Eu não quero ser um cristão falso, hipócrita, mentiroso, que louva, que canta, que faz muitas coisas para Deus. Um cristão que está lá todo domingo, que não falta missa, mas na hora de agir com amor, na hora de agir com humildade, na hora de agir com o próximo do jeito que Deus quer, eu não faço. Eu não quero mais ser assim.